Capítulo 23. A noite continuou com muitas brincadeiras amigáveis, bom vinho e companhia eram abundantes, embora todas as piadas de Intan caíssem completamente no vazio, ninguém se importava, nem ele mesmo, com o tempo, até isso se tornou parte do humor, mas todas as coisas boas tinham que chegar ao fim, e finalmente, Intan limpou a garganta e disse: por mais divertido que isso tenha sido, se eu vou ser útil para alguém amanhã, preciso ir para casa e me recuperar. Restaurar-se? Intoma perguntou, com Intan assentindo e colocando uma mão em seu peito. Sim, seu enxame drenou muito sangue, e embora eu tenha sido curado dos meus ferimentos, isso não contou realmente, tapou os buracos, mas foi só isso. Oh, me desculpe, eu não sabia que isso aconteceria. Intoma comentou, e embora seu rosto não tivesse a mesma expressão, a contrição em sua voz era genuína. Intan acenou com uma mão com um movimento de pulso desdenhoso. Não, estou só um pouco seco, muito seco, na verdade, mas está tudo bem, tenho algumas garrafas extras em casa. Bem, se é só isso que você precisa? Intoma estendeu o braço em sua direção. Que tipo de anfitriã eu seria se deixasse você com fome depois de uma visita? Ela tentou disfarçar com sua risada juvenil, mas para uma pessoa na mesa, pelo menos, havia mais em jogo. Ela sabe o quão significativo é na cultura vampírica deixar alguém se alimentar de você. Isso é quase tão íntimo quanto o sexo. Bertrand não tinha certeza, mas seus grandes olhos azuis falavam muito. No entanto, todos os olhos rubi de Intoma estavam em seu convidado, tornando-a visualmente surda ao que Bertrand estava tentando transmitir. Você tem certeza? Intan perguntou, seus próprios olhos vermelhos arregalados como pires. Você não quer? Intoma perguntou, e abaixou o braço. Claro que ele não iria querer, estúpido, oferecer algo assim, isso não é do meu feitio, por que eu disse algo tão estúpido? Intoma se perguntou com uma repentina sensação de indignação consigo mesma, pelo menos meu rosto não mostrará meu constrangimento agora. Isso foi um alívio, pelo menos, e ela fez o melhor que pôde para disfarçar, depois de abaixar o braço, removendo-o da mesa e descansando no colo. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem, porque você não vai em frente e se recupera, professor Intan, fica bem alimentado? Hidratado? Intoma colocou perplexidade em sua voz e desviou o olhar enquanto batia em sua bochecha roxa escura, talvez os dois? Ela então acrescentou, vejo você outra hora. Intoma, Bertrand tentou sussurrar enquanto a boca de Intan se abria para falar, mas de repente se fechou. Os olhos de Intoma se voltaram para sua melhor amiga externa. Ela está mais próxima de ser como ele fisicamente do que eu, isso é só que, talvez ele prefira alguém como ela, talvez. Os talvez corriam em sua cabeça, e ela fez o melhor que pôde para colocar uma cara corajosa. Intoma, não é isso que eu quero dizer. Intan tentou finalmente falar, é só que algo assim, é. Eu disse que está tudo bem. Intoma enfatizou e se levantou rápido o suficiente para que sua cadeira quase caísse para trás, e teria caído se ela não tivesse esticado o braço para pegá-la no último momento. Manali, chamou Intoma, e o orc apareceu de dentro da cozinha. Sim, minha senhora. O orc disse com as costas rígidas como uma tábua e seus olhos profundos centrados nela. Acompanhe meu convidado, estou muito cansada e gostaria de descansar. Intoma disse, e naquele momento, não havia mentira. A rejeição aparente a arrastava como pesos pesados em correntes que estavam enroladas em seu corpo. Tudo o que ela queria fazer era gritar uma sensação de frustração e jogá-los para baixo, mas não havia correntes, não havia nada para ela atacar ou destruir. E então Intoma estava simplesmente, esmagadoramente, supremamente cansada. Claro, senhora. Manali disse e foi ficar atrás de Intan. Uma mão grande e carnuda pousou gentilmente no ombro do vampiro. Intan congelou brevemente com o toque inesperado do criado. O que aconteceu aqui? Ele se perguntou e não tinha uma resposta clara em sua cabeça. Eu disse a coisa errada? Houve um. Eu não estava dizendo não, apenas. O criado orc deu um aperto muito gentil, mas sugestivo, no ombro de Intan, trazendo-o de volta à realidade. Ele se levantou lentamente, virou-se para Intoma e fez uma reverência formal. Intoma, foi maravilhoso. Espero que você tenha uma boa noite de sono. Ele tentou dar um sorriso amigável, mas com seu coração sem batimentos abatido pelos nervos e sua cabeça em desordem,
Era um sorriso frágil na melhor das hipóteses, e um sorriso que ela não respondeu com sua forma normalmente charmosa de despedida. Em vez disso, ela se virou para Bertra. Você gostaria de acompanhar meu convidado ou ficar? Bertra sentiu a pergunta carregada como se fosse uma catapulta cheia de pedras atiradas contra ela, uma catapulta de pedras com pontas afiadas, que são envenenadas, e pegando fogo. Ela deve gostar dele ainda mais do que eu pensava. Ciente da natureza da pergunta carregada por trás da pergunta que era direcionada a ela, Bertra lidou com isso com destreza e precisão. Tenho certeza de que não é necessário, e eu também estou muito cansada, com o vinho e tudo, preciso descansar um pouco. Bertra lançou um sorriso esperançoso para a confusa Intan, que deslizou a cadeira para baixo da mesa depois de se afastar do caminho dela. Sim, está tarde, eu vou. Eu vou esperar ansiosamente, muito, pelo nosso próximo encontro. O vampiro disse sem jeito, então limpou a garganta enquanto o orc retirava sua mão e caminhava em direção à porta. Então parou logo depois da porta e tentou olhar para dentro do apartamento, mas o grande orc bloqueou sua visão antes que ele fechasse a porta com firmeza e inexorabilidade. Mostre a Bertra o quarto de hóspedes, e então você poderá se recolher para dormir. Obrigada, Manali, pelo seu trabalho. Intoma disse e pegando sua máscara, ela a colocou imediatamente no rosto novamente. Claro, minha senhora. O rosto do criado estava total e completamente sereno, como se ela nunca tivesse exposto o rosto, e por um momento isso fez Intoma parar quando ela chegou à porta. O servo ideal, se ele me acha repugnante, eu nunca saberia. Se ele me acha horripilante, ele não demonstra nada. Talvez tenha sido por isso que Harold era tão atraente no começo, e agora eu sinto falta disso. Intoma ponderou, então entrou em seu quarto, fechou a porta e foi até sua rede branca de teia para se jogar. A força de cair no que deveria ser uma superfície pegajosa a fez balançar para frente e para trás, forte no começo. Gradualmente se tornou um movimento suave de balanço. Isso deveria tê-la deixado à vontade, mas não o fez. A escuridão encheu seu quarto, e ele parecia mais vazio do que nunca. E assim permaneceu, e assim permaneceu, e assim permaneceu, até que em alguma hora profunda e escura da noite, ela ouviu uma batida suave e rítmica em sua porta. É melhor que não sejam então voltando furtivamente depois que eu o mandei para casa. Intoma xingou, mas não disse nada. A batida veio novamente, um pouco mais rápida, mais insistente do que antes. Intoma, é Berenice. Bertra disse, e isso fez Intoma se sentar. Ela não usa seu antigo nome há anos. Intoma foi então incitado a responder imediatamente. Entre.